Existe uma imagem, gravada em nossa consciência coletiva, que é sinônimo de pureza, de proteção e de um amor gentil e sobrenatural. É a imagem de um anjo. Pense nela. Um ser de beleza etérea, com feições humanas perfeitas, longos cabelos esvoaçantes, vestes brancas e imaculadas, e, claro, um par de magníficas asas de penas, macias e brancas como a neve. É o anjo da guarda que vela por nós em nosso sono, o mensageiro de boas novas, a figura reconfortante em um cartão de pêsames, o querubim bochechudo e sorridente que decora pinturas renascentistas. Esta é a imagem que a religião e a cultura popular nos venderam. O anjo como nosso amigo celestial, nosso protetor benevolente. Essa imagem é uma mentira. É uma das mais bem-sucedidas e deliberadas fraudes da história da iconografia religiosa. É um ato de censura, um branqueamento teológico projetado para esconder uma verdade muito mais sombria, mais estranha e infinitamente mais aterrorizante. As criaturas descritas nos textos originais da Bíblia, os seres que habitam a corte celestial do Deus judaico-cristão, não são os seus amigos. Eles não são belos, não são gentis e, em muitos casos, mal são humanoides. Hoje, vamos rasgar o véu da arte renascentista e da piedade sentimental. Vamos abrir os textos antigos e olhar diretamente para a face do que eles realmente descrevem. Vamos mostrar que os anjos da Bíblia são, por qualquer padrão moderno, monstruosidades alienígenas, abominações cósmicas cuja mera aparência levava profetas ao desmaio e homens fortes à beira da loucura. E vamos mostrar que sua função não era a de nos proteger, mas a de atuar como a força de operações especiais de um ditador cósmico, os executores de sua vontade, muitas vezes violenta e genocida. Prepare-se para conhecer a verdade aterrorizante sobre os anjos. Para começar, precisamos entender que a palavra anjo, do grego ângelos, não é uma espécie, mas uma função. Significa mensageiro. Mas a corte celestial, como descrita na mitologia bíblica, é muito mais complexa e bizarra do que um simples serviço de correio. Teólogos medievais, como Pseudo-Dionísio, o Areopagita, tentaram organizar esse zoológico cósmico em uma hierarquia complexa de 9 coros. E os seres que habitam os círculos mais próximos do trono de Deus são as criaturas mais distantes de qualquer coisa que possamos reconhecer como humana ou angelical. Comecemos pelo topo, com os serafins. A única descrição detalhada desses seres aparece no livro de Isaías, capítulo 6, quando o profeta tem uma visão do templo de Deus. Ele não descreve seres de beleza humana. Ele descreve criaturas com 6 asas, e o uso dessas asas é profundamente estranho. Com um par, eles cobriam o rosto, incapazes de olhar diretamente para a glória insuportável de Deus. Com outro par, cobriam os pés, um eufemismo hebraico comum para a genitália, um gesto de humildade ritual. E apenas com o terceiro par, eles voavam, pairando acima do trono, enquanto clamavam incessantemente dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A imagem não é de paz, mas de um poder avassalador e de uma estranheza ritualística. A cena se torna ainda mais bizarra quando um desses serafins, para purificar os lábios pecadores de Isaías, pega uma brasa viva do altar com uma tenaz e cauteriza a boca do profeta. Isso não é um beijo de um anjo da guarda, é um ato de mutilação ritual por uma criatura alada de 6 asas. Se os serafins são estranhos, os querubins são o material de pesadelos cósmicos. Esqueça os bebês bochechudos e alados que a arte renascentista roubou do deus grego Eros e rebatizou de querubins. Essa imagem é uma falsificação histórica. Para encontrar o querubim bíblico real,
Precisamos ir ao livro de Ezequiel, capítulos 1 e 10, onde o profeta, exilado na Babilônia, tem uma visão da carruagem do trono de Deus. O que ele descreve é uma das passagens mais alucinantes de toda a literatura antiga. Os querubins que ele vê são quimeras, híbridos monstruosos. Cada um tem 4 asas e 4 faces. A face de um homem, a face de um leão, a face de um boi e a face de uma águia, todas olhando para direções diferentes. Suas pernas são retas e seus pés são como os cascos de um bezerro, brilhando como bronze polido. E sob suas asas eles têm mãos humanas. Suas asas e seus próprios corpos são cobertas de olhos por todos os lados. Eles se movem com uma velocidade antinatural, como relâmpagos, sempre em frente, sem nunca se virar. Esta não é uma descrição de um ser de luz e conforto. É a descrição de uma abominação Lovecraftiana, um horror multifacetado e onividente. A própria origem dessas criaturas, como a crítica histórica da Bíblia nos mostra, nem sequer é judaica. A imagem do querubim é uma importação direta da mitologia mesopotâmica. Eles são a versão hebraica dos Lamassu, as divindades protetoras assírias e babilônicas, touros alados gigantes com cabeças humanas que guardavam os portões de palácios e cidades. Os autores bíblicos simplesmente pegaram esses monstros pagãos que guardavam os tronos dos reis terrenos e os reaproveitaram como os guardiões do trono do Rei Celestial. O querubim que guarda o caminho para a árvore da vida no Gênesis, com uma espada flamejante, não é um anjo gentil. É um desses monstros babilônicos, um segurança cósmico. E a bizarrice não para por aí. Acompanhando os querubins na visão de Ezequiel estão os seres conhecidos como tronos ou ofanins. Estes são talvez os mais alienígenas de todos. Ezequiel os descreve como rodas dentro de rodas, de uma altura assustadora e cujos aros estão cheios de olhos ao redor. Essas rodas não são veículos. Elas estão vivas, movendo-se em perfeita sincronia com os querubins, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. A imagem é de uma engrenagem celestial biomecânica, uma forma de vida baseada em geometria e onisciência, tão distante de nossa compreensão da biologia quanto possível. Não é de admirar que teóricos dos astronautas antigos, em sua própria suspensão da racionalidade, olhem para essas passagens e vejam OVNIs. A conclusão deles é errada, mas a percepção inicial é correta. O que está sendo descrito aqui não é humano, nem remotamente. Mas e os anjos mais comuns, os mensageiros que aparecem em forma mais humanoide? Mesmo estes na Bíblia estão longe de ser figuras reconfortantes. Há uma pista sutil, mas universal, que a Bíblia nos dá sobre a verdadeira natureza de um encontro angelical. Pense nas primeiras palavras que quase todo anjo diz a um humano ao aparecer: não tenhas medo. Porque essa é sempre a frase de abertura. Porque a reação humana imediata e universal à sua presença é o terror abjeto. Eles não dizem, não tenhas medo, porque os humanos são naturalmente assustadiços. Eles dizem isso porque sua aparência é, em si, uma experiência aterrorizante. Quando um anjo aparece no túmulo de Jesus, os guardas romanos, soldados treinados para a batalha, tremeram de medo e ficaram como mortos. Eles não ficaram maravilhados, ficaram paralisados de terror. Quando o profeta Daniel tem uma visão de um ser angelical, descrito como tendo um rosto como o aspecto de um relâmpago e olhos como tochas de fogo, ele relata: não ficou força em mim, e transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Ele cai com o rosto em terra, em um estado de quase morte. Quando o anjo do Senhor aparece para Manoá, o pai de Sansão, Manoá se vira para sua esposa e diz: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. A visão não foi uma bênção, foi uma sentença de morte.
Quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias no templo para anunciar o nascimento de João Batista, Zacarias, um sacerdote idoso e piedoso, fica turbado e caiu temor sobre ele. A reação não é de alegria, mas de pânico. O anjo então o pune por sua dúvida, deixando-o mudo. A imagem que emerge é clara. Mesmo os anjos mais humanos não são figuras gentis. São seres de poder esmagador, cuja presença é como a de uma explosão nuclear em miniatura. São descritos com uma luz ofuscante, com uma voz como o som de uma multidão, e sua mera proximidade sobrecarrega o sistema nervoso humano. A ideia de um anjo da guarda pessoal, sentado docemente na beira da sua cama, é uma invenção moderna e sentimental. Um encontro com um anjo bíblico real seria mais parecido com um encontro imediato de terceiro grau com uma entidade alienígena poderosa e indiferente. Você não pediria a ele para ajudá-lo a encontrar uma vaga para estacionar. Você rezaria para que ele não o incinerasse. Tendo estabelecido a verdadeira e bizarra natureza da aparência dos anjos, podemos agora passar para a questão mais importante: sua função. Se eles não são os protetores gentis da iconografia popular, o que eles realmente fazem? A resposta, encontrada repetidamente nos textos bíblicos, é sombria. Eles não são primariamente mensageiros de amor. São os executores da vontade de um monarca cósmico, e essa vontade é, muitas vezes, violenta, punitiva e genocida. Os anjos não são assistentes sociais celestiais, são a polícia secreta e o exército de Deus. A função mais proeminente dos anjos na Bíblia, além de entregar mensagens, é a de serem instrumentos de destruição. Pense na história de Sodoma e Gomorra. Deus envia 2 anjos para a cidade para investigar sua maldade. Após a cena bizarra com Ló, os anjos revelam sua verdadeira missão. Eles dizem a Ló: temos de destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos aqui não são observadores passivos, são agentes de demolição. Eles são os responsáveis por invocar o fogo e enxofre, que aniquilam completamente as cidades e todos os seus habitantes. A imagem é a de um bombardeio aéreo divino, executado por seus soldados de elite. O exemplo mais arrepiante, no entanto, é o do anjo da morte na história do Êxodo. Como a 10ª e última praga sobre o Egito, Deus envia um anjo destruidor com uma única e terrível instrução: passar por todas as casas do Egito e matar o filho primogênito de cada família, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Vamos analisar a moralidade deste ato. Este não é um ato de guerra contra um exército, é um ato de terrorismo contra civis. É o assassinato em massa e deliberado de crianças e bebês em seus berços para punir o líder de sua nação. O anjo, neste conto, não é um mensageiro de luz. Ele é um assassino de aluguel celestial, um esquadrão da morte de um só ser, realizando uma limpeza étnica noturna sob as ordens diretas de seu comandante. É uma das histórias mais moralmente repugnantes de toda a Bíblia. E seu principal executor é um anjo do Senhor. Este não é um caso isolado. Em 2 Samuel 24, o rei Davi irrita a Deus ao realizar um censo. Como punição, Deus oferece a Davi uma escolha de 3 desastres. Davi escolhe a pestilência e Deus envia um anjo para varrer a terra, matando 70.000 homens. O texto descreve Davi erguendo os olhos e vendo o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Novamente, a imagem do anjo é a de um executor, um portador da morte com uma arma na mão, pronto para aniquilar uma cidade inteira.
A mesma função militar é vista na história da queda do exército assírio. No livro de 2 Reis, quando o rei Senaqueribe ameaça Jerusalém, o profeta Isaías promete uma intervenção divina. O texto relata: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Um único anjo, em uma única noite, realiza um massacre de proporções épicas, aniquilando um exército inteiro. Seja qual for a explicação naturalista para este evento, provavelmente uma epidemia, a forma como a história é contada é clara. O anjo é a arma de destruição em massa de Deus. A conclusão é inegável. Os anjos da Bíblia, quando não estão aterrorizando profetas com sua aparência, estão agindo como os instrumentos da ira de Deus, realizando atos de punição coletiva, assassinato em massa e genocídio. Eles são o martelo divino e, para eles, a população da terra é o prego. Então, como passamos dessas monstruosidades aterrorizantes e desses executores violentos para os bebês fofos e as figuras de beleza serena que conhecemos hoje? A resposta está na história da arte e na evolução da própria teologia, que progressivamente sanitizou e domesticou suas próprias mitologias para torná-las mais palatáveis. O primeiro passo foi a influência da arte greco-romana. O cristianismo primitivo era em grande parte anicônico, ou seja, evitava representações visuais. Mas à medida que se espalhou pelo Império Romano, ele começou a absorver as convenções artísticas de seu ambiente. Artistas que foram incumbidos de representar os querubins, por exemplo, não tinham um modelo visual, exceto as descrições bizarras de Ezequiel. Em vez disso, eles se voltaram para uma figura muito mais familiar e agradável da arte clássica: os putti, representações de bebês alados, geralmente associados a Eros, Cupido. Esses amoretti foram cooptados pela iconografia cristã, e o querubim, a terrível quimera de 4 faces, foi rebaixado a um bebê bochechudo e inofensivo. Foi um ato de censura artística e teológica. O segundo grande passo foi o Renascimento. Com sua celebração da forma humana idealizada e da beleza naturalista, os artistas renascentistas acharam as descrições monstruosas dos profetas hebreus primitivas e esteticamente desagradáveis. Ao pintar cenas bíblicas, eles projetaram sua própria estética humanista nos seres celestiais. O anjo se tornou o veículo para a representação da beleza humana perfeita: rostos simétricos, corpos graciosos, expressões serenas. As asas de penas foram mantidas como o único marcador de sua natureza sobrenatural. O anjo de Leonardo da Vinci ou de Rafael não é o anjo de Ezequiel. É um modelo florentino com um acessório de fantasia. Finalmente, o golpe de misericórdia na imagem original veio na era vitoriana, no século XIX. Com a ascensão da classe média e de uma forma de cristianismo mais sentimental, doméstico e focado na experiência pessoal, a ênfase mudou dos grandes dramas da teologia para o conforto individual. Foi nesse período que a ideia do anjo da guarda pessoal, como um amigo invisível e protetor que acompanha cada indivíduo, se tornou imensamente popular. A arte e a literatura da época refletiram isso, produzindo a imagem que hoje domina nossa cultura. O anjo como um ser gentil, de voz suave e presença reconfortante. Foi a etapa final da domesticação. O monstro cósmico foi transformado em um ursinho de pelúcia espiritual. Esta evolução não foi acidental. Foi um processo de marketing. A religião, para sobreviver e se expandir em diferentes épocas culturais, precisa adaptar seu produto. As descrições aterrorizantes de anjos funcionavam bem em uma cultura do Oriente Próximo Antigo, que via o divino como perigoso e avassalador. Mas para uma audiência moderna que busca conforto, segurança
e um relacionamento pessoal com Deus, a imagem de um monstro de 4 faces coberto de olhos não é uma boa propaganda. E assim, a verdade do texto foi sacrificada no altar da palatabilidade. A verdade aterrorizante sobre os anjos, portanto, é dupla. Primeiro, a verdade de sua natureza original. Seres alienígenas, bizarros e muitas vezes violentos, cuja função era servir como os executores de uma divindade igualmente violenta. E segundo, a verdade de como essa imagem original foi deliberadamente suprimida, censurada e substituída por uma fraude sentimental para tornar a mitologia mais vendável. Talvez o aspecto mais assustador de toda essa história não seja a aparência dos anjos ou seus atos de violência. É o fato de que bilhões de pessoas continuam a adorar, com amor e devoção, o Deus que os criou e que os comanda. O que diz sobre o caráter de uma divindade o fato de que seus servos mais próximos, os habitantes de sua corte celestial, são instrumentos de terror, massacre e genocídio? A natureza dos anjos é talvez o vislumbre mais claro e honesto da verdadeira natureza de seu mestre.